Cadeia de custódia é o tema que a gente vai tratar nessa aula e esse tema já vem sendo trabalhado pela jurisprudência do STJ e depois da publicação do pacote anticrime já há alguns julgados no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. A gente vai trabalhar com esses julgados. Agora, o que é interessante? Esse tema, embora já fosse trabalhado na doutrina, mesmo antes do pacote anticrime, a doutrina do processo penal já falava de cadeia de custódia. Agora, com a publicação do pacote anticrime, o próprio conceito do Instituto, o próprio conceito de cadeia de custódia hoje está na lei. E a gente vai aprender com base no que está na lei, porque é dessa forma que vai cair na prova. Então a gente começa trabalhando essa parte referente a alterações ocorridas no próprio Código de Processo Penal, trazidas pela Lei 13.964 de 2019. Então a gente começa lendo o artigo 158-A, que define o que é cadeia de custódia segundo o próprio Código de Processo Penal. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Parágrafo 1º. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Parágrafo 2º. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Parágrafo 3º. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Então, isso é o que a gente tem na redação do artigo 158-A do Código de Processo Penal. O meu papel aqui é te ajudar a entender o que está na lei, porque a minha aposta nesse momento é de que o que vai ser cobrado em prova é a letra de lei e alguma coisa do que já se tem visto na jurisprudência acerca desse tema cadeia de custódia. Então, de início, o que é preciso se pensar? Quando ocorre uma infração penal, essa infração ela pode causar alterações no mundo exterior. Alterações essas que implicam na necessidade de coleta de vestígios do crime. E a própria ideia de cadeia de custódia, ela vai levar em conta desde o momento em que o vestígio do crime é identificado, que é aquele elemento material, aquele elemento concreto que é decorrência dessa alteração no mundo exterior, desde a identificação desse vestígio relacionado à infração penal, até o momento em que ele será periciado e inclusive descartado, depois que toda a cadeia de custódia já foi cumprida. Perceba, no entanto, que desde o momento da identificação do vestígio até o momento do seu descarte, é necessário que haja regras técnicas, que existam procedimentos para que a legitimidade, a veracidade, a genuinidade da prova seja mantida. E por isso nós temos a necessidade de que o Código de Processo Penal regule esses procedimentos. Veja que até então não havia no CPP qualquer norma acerca de como deveria ser tratado o vestígio desde o momento da identificação até o momento do descarte. E agora temos o CPP de forma bastante detalhada, dizendo qual deve ser o procedimento para que essa prova possa ser considerada como legítima. Portanto, todo esse procedimento, desde o momento em que se identifica o vestígio do crime, passando por várias etapas,
como, por exemplo, a etapa em que se descreve o vestígio, a etapa de transporte, a etapa de perícia em si mesma, a etapa de descarte, todos esses procedimentos compõem o que nós chamamos de cadeia de custódia. Veja que são etapas que ocorrem sucessivamente, portanto em cadeia, e dessa maneira nós vamos identificar a prova como legítima. Essa é a ideia quando se fala de cadeia de custódia. E aí é a custódia do próprio vestígio, ou seja, o vestígio que está ali sob a custódia do Estado, para que a prova possa ser produzida. Essa é a ideia quando nós falamos de cadeia de custódia. A gente volta, então, exatamente para esse artigo 158-A, para verificar algumas expressões aqui no próprio conceito que são importantes para você entender o Instituto. Veja, manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado. Vestígio esse que pode ser coletado em locais. Eu posso ter, por exemplo, vestígios de sangue no chão do local do crime, ou ainda vestígios que podem ser coletados nas vítimas, como, por exemplo, material genético num crime de estupro. E toda essa etapa, todo esse conjunto, ele vai se desencadear para que se rastreie a posse e manuseio do vestígio, a partir do seu reconhecimento e até o descarte, como eu mencionei anteriormente. Então você percebe que existe todo um procedimento composto de etapas para que o vestígio, ele, uma vez identificado e coletado, ele possa chegar ao seu final para ser periciado efetivamente, depois até descartado, com a sua legitimidade mantida, ou seja, preservado de modo a se produzir uma prova legítima, uma prova genuína. Essa é a ideia quando se fala de cadeia de custódia. Olha o parágrafo 1º, o que ele diz para a gente. Ele demonstra o marco inicial da cadeia de custódia, que é exatamente a preservação do local, essa preservação normalmente feita pela própria polícia, seja a polícia militar, seja a polícia civil, no momento em que chegam ao local do fato, com procedimentos policiais ou periciais, nos quais seja detectada a existência de vestígio. Então eu terei, num primeiro momento, a preservação do local, inclusive a polícia vai proceder ao seu isolamento, a gente vai falar inclusive dessas etapas, e aí eu vou identificar vestígios que sejam importantes para a elucidação do fato. E aí o parágrafo 2º vai dizer, o agente público, e aí eu chamo a sua atenção, o agente público, seja ele policial ou não, eu posso ter uma outra autoridade que não seja a autoridade policial, reconhecendo o vestígio. Olha só a redação do parágrafo 2º. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial, fica responsável por sua preservação. Ou seja, esse agente público, verificando o elemento, ele já vai, no local do fato, impedir, por exemplo, que outras pessoas acessem aquele local para alterar o estado de coisas. Essa é a ideia quando se diz que a preservação é necessária por parte do agente público, não precisa ser necessariamente a autoridade policial. Vinícius, mas se a cadeia de custódia está ligada à preservação do vestígio, o que significa então a palavra vestígio? Pela primeira vez, o Código de Processo Penal, de maneira detalhada, definiu o que é vestígio. A gente vai para o parágrafo 3º para entender o que é vestígio. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Ou seja, quando eu falo de vestígio, estou falando do próprio elemento concreto,
do próprio material bruto. Eu estou falando do material genético, independentemente de ser visível a olho nu. Eu posso ter ali um material que só vai ser identificado por meio de perícia, mas não deixa de ser vestígio. Eu posso ter aqueles elementos que são identificáveis a olho nu. As manchas de sangue, por exemplo, são vestígios do crime identificáveis a olho nu. O material genético na vítima de estupro pode não ser identificável a olho nu. Tudo depende das circunstâncias do caso concreto, mas o que eu quero que você compreenda é que o vestígio é o próprio elemento concreto ligado à infração penal, ou seja, o vestígio é aquilo que a infração penal deixou de concreto para efeito de realização de perícia. Um cuidado que você tem que ter, e dois conceitos que eu já vi sendo cobrados em prova, de modo que a banca quis confundir o candidato, é para que você não confunda o conceito de vestígio com o conceito de indício. E eu quero deixar claro que o Código de Processo Penal, ele já trazia na sua redação o conceito de indício. Então, o pacote anticrime não mexe no conceito de indício, ele traz o conceito de vestígio, que é algo completamente diferente de indício, mas que a banca examinadora quer saber do candidato se ele sabe a diferença entre os dois institutos. A gente vai agora para o conceito de indício, que está no artigo 239 do Código de Processo Penal. E o que você vê aí? Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Artigo 239 do Código de Processo Penal. Isso é indício. O indício é uma circunstância fática, conhecida e provada, que tem relação com o fato e que, por indução, faz com que a gente conclua que pode haver relação entre aquela circunstância fática e a infração penal. Veja, quando eu falo de indício, portanto, eu estou pensando numa circunstância fática. Quando eu falo de vestígio, entretanto, eu estou pensando num elemento concreto, num elemento material, numa mancha de sangue, num material genético, num fio de cabelo. Isso é vestígio. Agora, o que seria um indício? Imagine que uma infração penal ocorreu, eu ouço disparos de arma de fogo vindos de determinado lugar. Eu não consegui enxergar o que aconteceu, mas eu ouvi disparos de arma de fogo. Segundos após esses disparos, eu vejo um homem passar, andando rápido, com uma arma na mão. Por indução, eu posso dizer que essa circunstância fática desse homem ter passado com a arma na mão é um indício de que ele possa ser o atirador naqueles disparos de arma de fogo que eu acabei de escutar. Compreendeu? Por indução, se eu ouvir disparos de arma de fogo e estou vendo uma pessoa passar com a arma de fogo em posse andando rápido, eu vou ter, por raciocínio lógico, por indução, a ideia de que essa circunstância fática está ligada àquela infração penal ocorrida e que eu ouvi os disparos. Entenderam a diferença? Então lembre-se sempre, vestígio, elemento concreto, elemento material. Indício, circunstância fática que leva a determinada interpretação por indução. Faço essa diferenciação porque eu já vi em prova a banca examinadora confundindo o candidato com esses dois conceitos. A gente passa adiante falando mais de cadeia de custódia, porque eu quero agora trabalhar as etapas da cadeia de custódia. Eu vou até escrever aqui, o artigo 158B, ele vai trazer as etapas da cadeia de custódia. Etapas da cadeia de custódia. Então, eu tenho absoluta certeza que isso vai ser explorado pelas bancas examinadoras e você precisa conhecer essas etapas. Eu digo para você que esse artigo 158B é aquele para você ler várias vezes. Eu tenho absoluta certeza que ao longo da sua jornada de estudos você vai ter que passar pelas etapas do artigo
158B algumas vezes. E a gente vai trabalhar agora essas etapas. Olha só o que diz o CPP. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. 1. Reconhecimento. Ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Veja só, essa primeira etapa, que é a etapa de reconhecimento, isso aqui qualquer agente público pode reconhecer aquele elemento que, numa primeira análise, num primeiro momento, por intuição, se possa indicar como importante para a elucidação da infração penal. No local onde ocorreu um esfaqueamento, é óbvio que uma faca no chão é algo que se reconhece, como a própria etapa diz, reconhecimento, é algo que se reconhece como importante para a elucidação do fato. Então, a primeira etapa é, nesse panorama aqui, nesse local, o que eu posso identificar como relevante, como importante para a elucidação do fato. Essa é a primeira etapa, portanto, a etapa de reconhecimento, etapa número 1, dentre as etapas de cadeia de custódia. Eu passo, então, à etapa seguinte, número 2, que é o isolamento, que diz, ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e local do crime. Então, esse segundo ato, que é o ato de isolamento, normalmente o que se espera é que a autoridade policial realize esse ato de isolamento. Inclusive, a gente tem aquelas faixas amarelas e pretas que são colocadas exatamente para se isolar o local do fato, para que as pessoas vejam que ali é uma área limite na qual não se pode passar. Então, essa é a ideia quando se trata de isolamento. Agora, evidentemente, o particular também pode realizar essa etapa. Veja, um particular que tem algum entendimento da necessidade da realização de perícia naquele local, ele pode proceder a esse isolamento exatamente para que terceiros, para que populares, transeuntes, pessoas que ali estão, não interfiram naquele local ali, atrapalhando o trabalho da perícia. Agora, óbvio, o dever de isolamento cabe aos agentes públicos, notadamente a autoridade policial, que via de regra chega ao local do fato logo depois que o crime acontece. Essa é a ideia. Então, passada a etapa de reconhecimento, de se verificar o que é importante para a elucidação do crime, eu passo então a essa segunda etapa, que é a etapa de isolar o local para que a perícia possa ser realizada nos vestígios ali reconhecidos. A gente então passa para a próxima etapa da cadeia de custódia, a etapa de fixação, que é a descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Veja que a fixação é a descrição detalhada do vestígio, conforme se encontra no local do crime. Veja que essa etapa de fixação nada mais é do que um relatório elaborado acerca daquilo que foi encontrado no local do crime. É muito comum, principalmente em crime de homicídio, nos processos do tribunal do júri, a gente vê muito o chamado laudo de exame de local. Então eu vou colocar aqui, no número 3, para que você sempre se lembre, vou colocar aqui o laudo de exame de local. O que é o laudo de exame de local? É muito comum, logo depois da ocorrência de um crime de homicídio, e isso com o corpo ainda no chão, pode ser no meio da rua, pode ser numa residência, que o perito chegue até o local e faça um relatório de tudo que ele encontrou ali. Ele faz, inclusive, se for uma residência, por exemplo, a medição da área, ele diz as características daquela casa, daquele lote, daquele lugar. Ele vai dizer de que forma o corpo foi encontrado, quais eram os objetos que estavam ao redor, se havia manchas de sangue no chão,
se havia rastreamento de sangue. Ele vai então identificar naquele local o que aconteceu. É exatamente essa fase aí de fixação, em que além de já ter reconhecido e de já ter isolado, ele passa agora a descrever o que ele viu. Não necessariamente essa descrição é feita por um perito. Normalmente é, não necessariamente será. No entanto, o que a gente tem aqui no inciso 3? Sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial. O que eu chamo a sua atenção? Por mais que a descrição não seja realizada por um perito propriamente, supondo que seja um agente de polícia que tenha feito essa descrição, porque naquele local não existia perito de plantão naquele momento para poder fazer essa descrição. Poderia um agente de polícia fazer a descrição? Não vejo nulidade nisso. A questão é, uma vez realizada a descrição, essa descrição, de forma indispensável, vai constar no laudo pericial. Essa aqui é a ideia. Então, a descrição deve constar no laudo pericial, independentemente de ter sido feita por perito. Normalmente é feita por perito. Normalmente é feita por perito. A gente passa, então, à próxima etapa da cadeia de custódia, que é uma etapa bastante delicada, que é a etapa de coleta. Se não for bem feita, tudo pode ser colocado a perder. Então, a etapa de coleta, ato de recolher o vestígio, veja como isso exige uma perícia. Então, isso se espera que seja o perito quem realize esse ato de coleta, ato de recolher o vestígio, que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. Veja, depois da descrição daquilo que foi encontrado, é óbvio que o estado de coisas ali não vai ficar permanentemente. Se o crime ocorreu no meio da rua, vai ter que recolher o cadáver, vai ter que limpar o chão, vai ter que restaurar aquele ambiente ali da forma que era antes. Agora, antes dessa restauração, o que a gente vai fazer? Vamos coletar todo o material que foi já descrito na etapa de fixação. E aí, qual que é o problema? O recolhimento do vestígio ele precisa ser algo feito com muita perícia. Veja, né? A gente está falando aqui de perícia, mas eu digo perícia no sentido de habilidade, no sentido de se preservar as características do vestígio para que o exame não saia adulterado. Então, na hora de recolher o cadáver, na hora de se recolher os elementos que estão ali, a faca, por exemplo, quando o perito usa uma luva para que as suas impressões digitais, inclusive, não influenciem no exame pericial da faca, né? Então, tudo isso deve ser observado na hora dessa etapa da coleta, que é mais uma etapa das mais importantes da cadeia de custódia. Claro que todas são importantes, mas a etapa de coleta é aquela que vai exigir realmente uma habilidade muito grande do profissional, porque aquele é um momento delicado. Não se pode colocar a perder nenhum vestígio do crime no momento de se coletar esse material. A gente passa adiante, então, para a próxima etapa, a etapa de acondicionamento, procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Ou seja, estamos agora na fase de, vamos colocar assim, embalar o vestígio, acondicionar o vestígio. Ou seja, antes mesmo de levar para o centro de custódia, a gente precisa já ter ali condições adequadas para a próxima etapa, que é a etapa de transporte que a gente vai ver. Então, para que seja realizado o transporte, eu preciso que, de forma bem acondicionada, o vestígio esteja, exatamente para não se perder. Então, depois da coleta, agora é o momento de embalar, de acondicionar para que o transporte seja feito de uma maneira segura. Tudo isso com o objetivo de se preservar a prova, o indício, né? Preservar o vestígio que foi coletado para efeito de perícia. A gente tem aí, número 6, a etapa de transporte.
que é o ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Então agora eu vou precisar de um veículo adequado, que tenha temperatura adequada. Se for um cadáver, preciso que o veículo tenha uma temperatura adequada para a manutenção das características do vestígio, que possa, de modo que o vestígio possa ser submetido à perícia. Então, tudo isso relacionado a essa etapa de transporte, claro que a polícia precisa ter a estrutura para o transporte adequado desse material. A próxima etapa da cadeia de custódia é a etapa de recebimento. Agora a gente vai para uma central onde será recebido esse material. Recebimento é o ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. Então, olha só isso, eu preciso da identificação de quem transportou, eu preciso de um código, eu preciso de vários procedimentos, eu preciso da identificação de quem recebeu, tudo isso para se atestar que tudo foi feito de uma maneira correta pelos profissionais habilitados, no veículo habilitado, tudo direitinho, para que a gente possa confiar naquela prova produzida futuramente, quando o laudo pericial ficar pronto. Essa é a ideia. Veja como o Código de Processo Penal detalhou ao máximo as etapas do procedimento de cadeia de custódia. Então a gente falou agora do recebimento, a gente passa para a próxima etapa, que é o processamento, que é a perícia em si mesma. Opa, voltando aqui, número 8, processamento é a perícia por si só. Olha só o que diz o CPP, ó. Exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por escrito. O que é a etapa do processamento? É o momento em que está ali, frente a frente, o perito e o vestígio, com o perito manipulando o material para tirar as suas conclusões. É naquele momento que, se o perito estiver com um cadáver, ele vai, então, chegar às suas conclusões sobre qual foi a causa da morte. É o momento em que o perito, estando ali com o material genético, ele vai conseguir identificar de quem é esse material genético, a quem pertence o material genético que foi encontrado no local do crime. Ou seja, a própria manipulação do vestígio a gente vai chamar de fase de processamento. E obviamente que essa etapa é uma etapa estritamente relacionada à figura do perito. É ele que irá manipular o material para chegar à conclusão por meio de um laudo futuro. Então, a etapa número 8, que é a perícia em si. Portanto, etapa essencial na cadeia de custódia. A gente passa para a etapa de número 9, que é o armazenamento. Procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. Então, uma vez realizada a perícia, vamos armazenar esse material. Em algumas ocasiões é necessário que haja uma contraprova, uma contraperícia. A lei de drogas, por exemplo, prevê isso de uma forma expressa, a necessidade de um laudo definitivo, que é exatamente a contraprova, aquele laudo inicial, que pode ser correspondente àquilo que já se encontrou antes ou não, né? Normalmente é. Então, depois que eu tenho a manipulação na fase de processamento, eu tenho a etapa de armazenamento do material. Então, uma vez utilizado o material pelo perito, ele vai ser armazenado. Pode ser que parte daquele material ainda seja usado para uma contraperícia ou o material todo, depende. Agora, vai chegar um momento em que esse material vai ser descartado.
Inclusive, pode chegar o momento em que, né, ele já não tem nenhum interesse para a investigação. E aí o descarte vai ser necessário mesmo. É quando a gente vai passar para a próxima e última etapa, que é a etapa de número 10, que a gente vê aqui, que é a etapa do descarte. Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu só lendo para você aqui a etapa de armazenamento, né, que é o procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente, como eu li anteriormente. E agora, número 10, o descarte, né, que é a fase de descartar o material, como a própria palavra diz, procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante a autorização judicial. Então, a fase do descarte, ela diz respeito exatamente à liberação do material, ou seja, aquele material não vai ser mais utilizado na investigação, o material descartado. Veja que ainda uma parte do material pode ser mantida. Isso é possível, né, para futuramente a realização de mais uma perícia. Agora, quando se fala aqui em descarte, estamos falando daquele material ou daquela parte do material que agora vai ser liberada. Por quê? Porque já houve a manipulação, já houve o processamento, já foi elaborado o laudo, aquilo não vai ser mais necessário e agora a gente vai liberar esse material, o que compõe a última etapa da cadeia de custódia, que é exatamente esta etapa, a etapa de descarte. Então a gente viu aí todas as etapas da cadeia de custódia nesse bloco. Não tenha dúvida de que isso vai despencar em prova, você precisa estudar, é muito, muito importante essa parte da matéria. Como eu disse anteriormente, você vai precisar repetir isso várias vezes, esse dispositivo você vai ter que ler várias vezes, mas existe uma lógica. O ponto positivo é esse, você está vendo aqui que existe toda uma lógica para se chegar à etapa de descarte como última etapa da cadeia de custódia. Próximo bloco a gente fala mais cadeia de custódia no Código de Processo Penal.